você, tão vazio é o meu braço. Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Cult Popcorn. Hoje nós estamos com uma celebridade da música e da cultura cearense, ele que é do Crato e que foi a São Paulo e conheceu muita gente boa da arte, da cultura, do cinema, do teatro, da televisão. E enquanto o Brasil mergulhava no rock e no axé, ele estava lá trabalhando a sua letra inteligente e juntando todos os ritmos, o que se pode aí entender que ele fazia uma cultura de vanguarda, uma música de vanguarda. Estamos aqui com o Tiago Araripe. Tiago, você começa no Crato, né? Depois vai ao Recife fazer arquitetura, depois se transfere para São Paulo, lá conhece Tom Zé, conhece o pessoal da Lira Paulistana, conhece o pessoal do movimento concretista, os poetas, né? E depois vem a Fortaleza para trabalhar com publicidade. Eu pergunto o que te motivou a fazer esse caminho de retorno? Tom Zé foi a motivação para eu ir a São Paulo, porque eu queria fazer o curso de música que ele tinha, uma escola de música. Mas quando cheguei lá, a escola já havia fechado. Consegui marcar uma tarde com ele, ficamos a tarde inteira num estúdiozinho que era do Rogério Duprá, tocando violão, conversando, e desse encontro resultou num trabalho de um ano com ele, fazendo shows em diversos palcos de São Paulo e do interior de São Paulo, né? Mas depois em seguida veio Papa Poluição, que foi um grupo que eu participei e atuante durante 5 anos na cena musical paulistana, né? E depois o Lira Paulistana e tudo, mas chegou um momento, Júlio, que eu estava precisando muito de uma renovação, mudar de ares, né? E também a essa altura já com uma família para cuidar, né? E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de publicidade aqui no Ceará. Então eu vim para Fortaleza. Quando eu lancei o álbum Cabelos de Sansão, que em 1982, né? Eu investi muito nesse álbum, investi muita energia. Foi um ano intenso de trabalho que reuniu 33 músicos e mais de 300 horas de estúdio, né? Um padrão assim um tanto elevado para um álbum alternativo, né? Como foi lançado na época. Mas o retorno não foi o que eu esperava, sabe? Houve um retorno excelente de crítica, saiu em todas as matérias, em todos os jornais, na imprensa na época, né? Mas assim, o disco não teve assim uma vendagem significativa, que eu dissesse, ó, por aqui eu consigo sobreviver, consigo me manter, né? Isso me causou um certo desapontamento, né? Alguma imaturidade também na época. E então eu me bandeei para a publicidade. Antes facho pé de vento, perere, como pôde a perna andar sozinha. Tiago, nós estamos aqui com uns compactos, né? Compactos com o Tom Zé, com o Papa Poluição e finalmente esse disco, que é o LP, né? O Cabelos de Sansão. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória, de conhecer esse pessoal e a questão da formação do Papa Poluição até chegar nesse disco aqui. Então, logo que eu cheguei em São Paulo, né, como falei, teve esse contato com Tom Zé. E desse contato, além dos shows, né, que fizemos, gravamos também um compacto simples, né, como dizia na época, em vinil, né, compacto simples com 2 composições. Uma minha, em parceria com o Décio Pignatari, e outra dele, que é o Conto de Fraldas. A parceria com o Décio Pignatari chama-se Teu Coração Bate, o Meu Apanha. Aí como é que surgiu essa parceria, né, com Décio Pignatari, os poetas ditos concretos, né? É o seguinte, Tom Zé, ele mora até hoje no bairro da Aclimação, em São Paulo. E vizinho a ele, no mesmo bairro, bem próximo mesmo, o Décio era vizinho de prédio, morava no prédio vizinho a ele.
Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, todos no mesmo quadrante, digamos assim, né? E eles tinham uma relação de proximidade. Eu cheguei a participar com eles de um momento que estavam todos reunidos num barzinho que tinha próximo, né? E em um determinado momento o Tom Zé me apresentou algumas letras do Décio, que o Décio tinha pedido para ele musicar, e eram letras muito extensas, né? Letras... não era muito fácil musicar, né? E Tom Zé perguntou se eu poderia musicar essas letras, e eu aceitei quase como que um desafio, né? Porque na época eu vivia com violão o dia todo, tocava o dia todo, e eu me coloquei de musicar essas músicas, essas letras do Décio. Então, eu fiz 2 dessas letras, eram 3 letras, se eu não me engano. Dessas 3 eu musiquei 2, que são Teu Coração Bate, o Meu Apanha, e uma música chamada Drácula, que depois eu apresentaria no Festival Abertura da Rede Globo em 1975. Não, 75, 1975. Foi assim, eu te mordi, você mordeu a mim. Na artéria do pescoço, trocamos de sangue. E agora eu ouço o canto vermelho das tuas veias. O Fantástico resolveu fazer um quadro, depois do Festival Abertura, para mostrar 2 extremos do festival, que era assim, a música Maldita, né, como eles chamaram, que era Drácula, né, e a música mais popular, que era Farofafá, cantada pelo Mauro Celso. E fiquei no mesmo camarim que o Mauro Celso, e aí cantei o Drácula, que também foi uma oportunidade de resgatar a minha interpretação dessa música, porque no festival eu estava completamente afônico. Completamente perdi a voz, aquelas coisas no ensaio geral que teve no dia anterior ao festival. Houve uma mudança de clima completa, aquelas coisas que São Paulo tem muito. Então eu estava vestido para o verão, quando saí do teatro estava em pleno frio, né? E aquilo eu amanheci sem voz no dia seguinte. Aí foi um sufoco danado. Cheguei a ver com o pessoal da Globo de encontrar outra pessoa para cantar a música. Tinha o Paulo Costa, né, que era depois formaríamos o Papa Poluição, que já ia interpretar no festival uma música chamada Muzenza, dele e Zé Luiz Pena. Mas a Globo tinha gostado da minha imagem, eu vestido com a capa preta, né, do Drácula, aquelas coisas bem daqueles anos. Cabelão. Né? Cabelão comprido, e gravei o clipe no cemitério lá de São Paulo, né, da Consolação. E então, quando eles não aceitaram a proposta, então durante o momento todo, até a hora de cantar a música, era uma movimentação das pessoas me dando receitas de como melhorar a voz. Tinha uma professora de canto que era jurada lá do programa, do festival, né, que me falou de uma posição de yoga que eu poderia fazer, que melhoraria a voz em tanto tempo, mas era um tempo que não era o tempo da apresentação. O Caetano Veloso mandou um recado do camarim dele, dizendo que eu fizesse tal posição do leão, que era bom para a voz, e assim foi, né? Muitas ideias, mas na hora que eu cantei a música eu estava realmente sem voz, e fiz mais uma coisa performática, porque a voz mesmo não foi possível cantar do jeito que era, com os agudos, com as coisas que havia na letra, na música, né? Na música. Deixa eu lhe dizer aqui e lembrar do grupo Papa Poluição, né? Que você também fez parte, criou o grupo. Eu queria que você falasse um pouco da questão do Papa Poluição e logo em seguida falasse desse LP, que depois vai virar CD, né? Em 2018, queria falar um pouco dessa trajetória do Papa Poluição e em seguida do Cabelo de Sansão.
Tá certo. Olha, o Papa Poluição, ele praticamente teve sua pré-história no trabalho com Tom Zé, porque inicialmente eu trabalhei com Tom Zé, era um grupo de violões, né, que a gente acompanhava e tudo, e aquilo eu achava muito artesanal, né, para um artista do porte de Tom Zé e tal, e eu já tinha esse contato com esses músicos, né, nordestinos, o Paulo Costa, o Zé Luiz Pena, um excelente compositor, e o Chico Carlos, um baterista do Crato. A gente tinha basicamente um núcleo musical informal, né, que a gente se reunia, às vezes cantava e tal. E eu propus então ao Tom Zé que dá uma roupagem mais pop para o trabalho dele, né? Trazer guitarras, fazer um trabalho mais pop. E ele foi receptivo a essa ideia, e eu convidei essas pessoas de que eu falei, e convidamos mais um baixista, que eu não lembro o nome, e formamos um grupo de apoio para o Tom Zé. Então a gente fazia os shows, ele cantava músicas dele, abria uma janela para eu apresentar também minhas composições, isso com o suporte desses músicos que mais tarde viria a ser o Papa Poluição. Quando aconteceu o Festival Abertura da Globo, eu apresentei Drácula com orquestra, um arranjo do Mauro Giorgetti, irmão do Hugo Giorgetti, né, o cineasta, que fez um arranjo belíssimo. E o Paulo e o Pena fizeram outra música chamada Muzenza. E assim, a gente quis aproveitar a repercussão do festival e trabalhar juntos, né? Então decidimos formar um grupo, e esse grupo batizamos, né? Acho que a ideia foi do Pena, pelo que eu me lembro, de Papa Poluição. Uma brincadeira, né? Uma brincadeira com nordestinos que estavam em São Paulo, papando a poluição da capital, né? Encostei o meu ouvido bem colado rente ao chão, pra escutar na terra o cantar da natureza. No peito do planeta bate forte, cala fundo, tudo em ordem, um assunto que me faz pensar. Cada homem tem um coração cometa. Tiago, nós estamos aqui com 3 álbuns, né? Aqui o Cabelo de Sansão, o Retorno do Cabelo de Sansão e, finalmente, neste momento, né? Por enquanto, aqui o Baião de Nós. Desse disco para esse, teve um tempo. E eu estou sabendo que aqui foi uma produção do seu retorno, do seu trabalho aqui com o Zé Cabaleiro, tá? Que vem também culminar nesse disco com a produção com o Zé Cabaleiro e vai culminar nos shows. Eu queria que você falasse um pouco de como saiu daqui para vir para cá, tá? Dessa sua relação com o Zé Cabaleiro, com o grupo dele, com o estúdio, como foi essa convivência. E avante, para onde é que a gente vai, posto que o senhor recentemente esteve no Teatro Zé de Alencar, no dia 5 de abril, né? Lançando o EP Na Mala Sua Viagem, que nós temos aqui. Se você falasse um pouco disso. Cabelos de Sansão, né? Cabelos de Sansão, Lira Paulistana, lançado em vinil em 1982. Uma produção, como eu já falei no início do programa, né? Muito esmerada. O Lira Paulistana não mediu esforços para dar as melhores condições, né, para a gente fazer esse trabalho. Tem participações de nomes importantíssimos da cena musical de São Paulo naquela época, né? Por exemplo, nos vocais participa TT Espíndola, participa Vânia Bastos, participa Itamar Assunção, né? E que gentilmente resolveram dar sua contribuição a esse trabalho, né?
porque a gente era um... O Itamar que tinha lançado também o mesmo selo, o Beleléu, não é isso? Beleléu. Itamar foi fundamental para que Cabelos de Sansão fosse gravado, porque o primeiro disco do Lira Paulistana foi Beleléu, aquele disco belíssimo, né? E em seguida o Itamar conhecia minhas músicas, porque a gente tocava violão nas casas uns dos outros, né? E ele participava e conhecia minhas composições. Então um dia ele chegou para o Lira, conhecia os shows do Papa Poluição também, e um dia ele chegou para o pessoal do Lira Paulistana e disse: olha, o próximo disco do Lira Paulistana tem que ser o de Tiago Araripe. Então essa palavra dele foi muito importante. E fizemos então esse disco que teve um corte em Nova York, o corte dele foi feito em Nova York, né? Ou seja, eles realmente não mediram esforço. A capa é uma história à parte, né? A capa tem um designer gráfico... Aqui você é o Sansão, né? Tem um designer gráfico importantíssimo aí que fez o projeto gráfico, né? O Alexandre Voner, fundador da Escola Superior de Desenho Industrial do Rio. 26 anos depois é lançado o disco em CD, né? O Zeca me conheceu aqui em Fortaleza, a gente se encontrou e ele me procurou, falou da admiração que ele tem por esse disco, falou que tem uma importância na trajetória dele, né, na música dele. Fiquei curioso pela capa, que era uma capa muito engraçada, assim, curiosa. Ele, cabeludão, né? Magrão, sentado num leão com a Via Láctea ao fundo, assim. Muito bacana, porque aí já rolou uma afinidade mesmo, pessoal e tal. Nos tornamos amigos a partir daí, parceiros, começamos a fazer música e travar uma certa amizade mesmo. Quando ele ia a São Paulo me visitava, quando eu ia a Fortaleza a gente se encontrava, almoçava. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu já tinha... A essa altura, Júlio, eu já estava meio afastado de música. Então, mas chegou o momento de lançar o Cabelos de Sansão e isso me deu uma novo oxigênio, digamos assim, né? Vontade de voltar à cena musical. E fiz alguns shows, né? Fiz um show em Fortaleza, o Zé Cabaleiro veio, participou do show ali num teatro do entorno do Dragão do Mar. Então, Baião de Nós, né? Estamos falando de Baião de Nós, foi gravado em 2013, até como uma retribuição, né, ao Zé Cabaleiro por ter, digamos assim, me redescoberto, né? De ele ser o produtor do disco. Ele, assim, generosamente quis dividir comigo os créditos da produção, né? E ele então foi até o Recife, com alguns músicos que tocam com ele, que tiveram uma participação brilhante, e gravamos boa parte das músicas no Recife e complementamos depois num estúdio que ele tem em parceria com o Paulo Lepetit, lá em São Paulo. Bem me queres, mal me querem, me querem luz. Bem me queres, mal me querem, me querem luz. Eu no polígono da seca. Falemos um pouco sobre essa questão do EP e da sua trajetória para o futuro. Positivo, Júlio. Uma coisa boa, né, é que a gente está mudando muitas formas de produção e de distribuição da música, né? A gente vem experimentando muito isso. Então, hoje em dia, o vinil virou uma coisa meio de elite, porque é caríssimo, né, você produzir um vinil hoje em dia. Mas existe uma democratização muito grande da música por meio das plataformas digitais, né? Então os meus 2 discos, né, o Cabelos de Sansão já está na sua 3ª vida, porque já teve a vida do vinil, a vida do CD e agora está a vida digital, né? Que é muito interessante isso. Ou seja, quando um disco com esse tempo todo, né, 1982, é colocado numa plataforma digital, ele praticamente se reinventa, né, porque chega a novos públicos, né, novas audições
E a mesma coisa aconteceu com o Baião de Nós. Também está em todas as plataformas digitais. Por sinal, convido você que está assistindo o programa a acessar o meu nome, Tiago Araripe, sem H, importante, e ouvir todos os meus álbuns, né, esses mais recentes que eu falei, Cabeça de Sansão, Baião de Nós, e esse novo EP que foi lançado esse ano nas plataformas digitais, Na Mala Sua Viagem. Bem, eu vou aproveitar a oportunidade, já que está fazendo convite, convido você também a curtir tudo que ele falou nas plataformas todas e também curtir o nosso programa, convidando você para o próximo programa Cult Popcorn com mais uma celebridade. Até lá, hein? Como pôde a perna andar sozinha, se imaginando duas? Foi você, um tição no meu cachimbo. Pito, invenção de bem querer.